noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Tenho a alegria e o privilégio de poder pregar o Evangelho da graça de Deus. Especialmente hoje estamos pregando mais um dos temas da Reforma Protestante, das 5 solas, das 5 afirmações que marcaram a vida e a história da igreja há 500 anos atrás. Mas é um assunto muito atual, um assunto que nós precisamos sempre estar sendo guiados e orientados para não esquecer o que Deus fez por nós e está fazendo através da sua graça. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18, Evangelho de Mateus 18. Leremos dos versículos 21 até o 35. Estarei falando sobre o tema somente a graça, somente a graça. Mateus 18, de 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. E quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para lhe pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus servos, que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida. Por que você me implorou? Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive com você? Irado, o Senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Senhor,
Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos. Tua palavra é viva, eficaz. Glória ao teu nome, Senhor. Abra os nossos corações, mentes e ouvidos para entender o que o Senhor quer nos ensinar nesta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Jesus está ensinando um modelo de igreja. Jesus, um grande mestre, um grande professor. E hoje é o dia dos professores aqui. Eu quero dar meus parabéns, aproveitar e lembrar aqui. Tem professor aí? Dá um tchauzinho, professor. Professor. Dá um tchau com coragem, professor. Levanta a mão assim. Olha, você que está perto de um professor, fala, Deus abençoe esse irmão, essa irmã aí. Que Deus te abençoe, professor. A graça é uma professora, sabe? A graça vai nos ensinando a viver. Jesus está dizendo que a sua comunidade deve viver pela graça. E o que é graça? Como nós podemos definir graça? Graça é um favor imerecido. Algo que você não merece, é um presente. Você não merece, mas você vai receber esse presente. Nos tempos da Reforma Protestante, muitas pessoas usavam de recursos financeiros para pagar sua salvação, para pagar o perdão dos seus pecados, indulgências. Uma maneira em que o sistema religioso era beneficiado monetariamente para absolver pecado das pessoas. E nesse clima, nesse ambiente, os reformadores erguiam a voz e dizendo, olha, a salvação é somente pela graça. Somente pela graça. Há uma frase que diz assim, nada que não seja gratuito é seguro para pecadores, a não ser que sejamos salvos pela graça. Não podemos ser absolutamente salvos. Não há dinheiro que possa comprar isso. Calvino disse, a igreja será sempre libertada das calamidades que lhe sobrevêm, porque Deus, que é poderoso para salvá-la, jamais suprime dela, da igreja, de nós, a sua graça e a sua bênção. É pela graça que nós somos salvos. É o que a palavra diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. E isto não vem de vós, nem de obras, para que ninguém se glorie. Nem de obras. E aí nós temos uma frase de John Stott que diz assim, a única função da fé é receber a graça, o que a graça oferece. A única função da fé é receber o que a graça oferece. O que Deus nos dá. Jesus está trazendo esse tema através dessa história. Agora eu queria convidar você a dar uma olhada no capítulo 18. Todo o capítulo 18, abra a sua Bíblia aí e vamos dar uma olhada no que essas lições, do que algumas histórias que fazem parte desse contexto estão nos trazendo. O capítulo 18, se você der uma olhada, nós temos aí algumas perguntas que vão sendo respondidas. Existem 4 cenas ou 4 imagens que vêm antes da história que nós acabamos de ler. A primeira cena tem uma pergunta. Quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Capítulo 18 aí, versículo 1 e 2.
Jesus pega uma criança, põe ela no meio da roda. E ele diz assim: quem não se tornar como o quê? Essa criança não poderá entrar no reino dos céus. Não poderá entrar no reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer é que se não formos humildes como uma criança, simples como uma criança, honestos, sinceros como uma criança, ninguém, nenhum de nós poderá ter acesso ao reino dos céus. A segunda cena, Jesus está contando a parábola da ovelha perdida. E ele faz de novo uma pergunta ou um questionamento: o que vocês acham? O que vocês pensam a respeito disso? Um pastor tinha 100 ovelhas. E ele começa a contar e vê que só está com 99. Ele pega as 99 e guarda onde? Num aprisco, no curral ali das ovelhas. E vai desesperadamente em busca de encontrar a 100ª ovelha. E aí Jesus pergunta para ele: o que vocês acham disso? A resposta para essa pergunta vai definir algumas coisas dessa cena. Isso é um absurdo, isso é uma loucura. Nenhum pastor em sanidade vai deixar 99 ovelhas no curral para ir atrás de uma. E é essa loucura que Jesus está provocando neles. O que vocês acham disso? Só que Jesus continua contando a parábola dizendo assim: que o pastor saiu em busca da ovelha. E a encontrou e trouxe aos seus braços. Isso é para dar uma dimensão do valor, da qualidade que tem uma pessoa. Um perdido. É um absurdo. Esse amor é um absurdo. Esse amor é uma loucura. Terceira história. Eles tiveram um problema com uma pessoa. E a pergunta é: e se o teu irmão pecar contra você? Então aqui eles estão tratando a questão da disciplina, especialmente a disciplina na igreja. É a segunda vez que aparece no Novo Testamento a palavra eclesia, a igreja. E aqui está dizendo como é que eles deveriam se comportar. Se o teu irmão pecar contra você, vai a ele e diga para ele: meu irmão, você fez algo ruim comigo, eu estou triste com você. Se ele não te atender, você pega quem? Uma testemunha. Vai com uma outra pessoa e fala com ele: olha, eu trouxe essa pessoa aqui, você fez algo para mim, eu fiquei muito chateado e a gente precisa resolver essa situação. Se ele mesmo assim não atender, aí você chama esse irmão e leva aos líderes da eclesia, igreja. É a hora que aparece o nome igreja. Jesus está falando de como eles deveriam viver. Você percebeu que há um processo? Primeiro você vai e fala com a pessoa, cara a cara, você e ela, resolve o problema. Não vai falar com o pastor direto, não vai falar com o líder de célula, não vai ficar com chororopa de sua mãe, não vai... Lembra quando o irmão ia falar: eu vou falar para a mãe? Tem um monte de crente assim. Vai lá no teu irmão, resolva com ele. Faz o que Mateus 18 está te mandando fazer. Esse é o estilo da comunidade de Jesus. Aí eu vou falar para o pastor. Jesus está estabelecendo um sistema de como o processo disciplinar deveria acontecer. E é um sistema que pode levar tempo. Isso é um processo lento, longo. Chama o teu irmão, chama as testemunhas, depois chama os líderes da igreja, e depois, se ele não te atender, aí considera ele como um gentio, como alguém que não quer nada com nada. Jesus está falando que há um processo lento, longo, de oportunidades para que a pessoa possa ser redimida ou possa ser perdoada. E às vezes nós somos ávidos e muito rápidos em querer resolver a situação. Resolva agora. Jesus está mostrando que há um mecanismo
Terceira cena. Quarta cena do versículo 21 em diante. Pedro está perguntando para Jesus, e de novo uma pergunta: quantas vezes eu devo perdoar? Quem? Meu irmão. São 7 vezes o número da perfeição. Se o cara fizer 7 vezes a mesma coisa, ele pede perdão na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta. E na sétima de novo. Sabe o que Jesus responde a Pedro? Pedro, eu digo para você, não somente 7, mas 70 vezes, dá quanto? $490? Uhum. Qual é a ideia que Jesus está querendo trazer aqui? É que pode ser uma coisa que não tem limite. Essas 4 histórias vão ser um pano de fundo para contar a parábola que ele conta. Não dá para olhar para a parábola do rei e do servo infiel ali, se você não tiver esse contexto na mente e ver que Jesus está trabalhando na mentalidade do que é graça. E é isso que a reforma protestante traz para nós, e é isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Vamos montar então a cena principal. Nós estamos num filme aqui. Eu queria chamar aqui alguns atores para me ajudar, tá bom? Renatão, vem cá, você. Eu quero chamar aqui o Ricardo, tá aqui pertinho. Vem cá, Ricardo. Júlio, pensou que ia escapar, né? Não, Julião, vem aqui. Mas são bonitos demais, gente. Vem cá um pouquinho. Eu vou pedir para vocês me ajudarem, tá bom? Eu vou fazer junto com vocês. Pode subir um pouquinho? Qual dos 3 vocês acham que tem cara de rei? Tá difícil. A Sandra apontou. Gente, love, amor. É o rei. A Sandra apontou. Pelo menos é o rei do coração daquela mulher ali. Nossa, que bonito isso que eu falei, hein, Júlio? Muito bem. Qual dos 2 tem... Bom, deixa pra lá. Vem cá, Renato. Vem cá, vai aqui na ponta. Esse aqui é o governador. Aquele ali é o rei. O rei tem muita grana, ele tem fazendas, propriedades, províncias, sátrapas, que seriam governadores de províncias, gente para gerir todo o sistema financeiro, monetário, gente que recebe a grana das províncias e armazena o tesouro nacional do rei. Esse cara aqui é competente, esse cara aqui, ele cuida do dinheiro real. E como o rei era muito próspero, ele ia trazendo esse recurso nas mãos do seu governador, de quem ele confiava. E esse cara vai juntando um tesouro. Ele vai ficando rico, vai ficando poderoso. Esta é a primeira cena que nós temos. O rei chama os empregados para a prestação de contas. E nessa prestação de contas, agora, esse governador está devendo muito. Ele está devendo tanto que na NVI aí chamou dívida em prata, esse metal tão valioso. Em algumas versões está lá 10.000 talentos. 10.000 talentos. Alguém como esse governador, que ganhava muito dinheiro, teria que trabalhar a vida inteira, toda a vida dele, para juntar 10.000 talentos. Na verdade, os estudos que a gente faz aqui é que 1.000 talentos, para juntar 1.000 talentos, ele levava 1.000 semanas de trabalho para juntar 1.000. Aí tem que multiplicar por 10.000. Ele estava devendo muito.
E essa cena aqui eu quero chamar de dívida e pecado. Dívida e pecado são a mesma coisa. E o rei então chama o seu governador para prestar conta e fala para ele: olha, você está me devendo, você vai ter que oferecer a sua esposa, você vai ter que oferecer seu filho, seus filhos, e você também como escravo, para que todos vocês sejam vendidos, e tudo que você juntou para poder pagar a dívida. E aí, o rei, na sua postura, do jeito que ele está, você consegue agachar? Então peça perdão para ele ali, por favor. Está devendo muito. Aí na sua Bíblia tem um texto que é a palavra adoração, que é se prostrar. O que esse cara faz? E você pode ler aí. Ele caiu de joelhos. Então, abaixa mais, que está devendo muito, irmão. Devendo muito. Deveu mais um pouquinho. Isso. E ele fala assim: tem paciência comigo e eu vou pagar tudo. Tem paciência comigo, eu vou pagar tudo. O rei olha para essa situação e se compadece, ele tem compaixão. Como que você demonstraria um pouco de compaixão? Olha só que beleza. O texto diz que ele se compadece, cancela a dívida e o faz livre, soltou-o. Ele merecia ser preso, merecia ser morto, mas Deus fez algo maravilhoso por nós. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos a prisão, mas Deus, pela sua graça, derramou perdão sobre nós. Onde havia muito pecado, Deus manifesta a sua graça. Onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Para mim e para você. Não importa o quão longe nós estivermos, Deus, pela sua graça, quer nos alcançar. Não há mérito humano, não há como comprar, não há obediência em nós, não há nada. É pela graça exclusiva de Deus sobre a nossa vida. Amém? Muito obrigado. Uma salva de palmas aos nossos atores. Você é um empregadinho que daqui a pouco você vai entrar. Mas pode sentar ali agora. Obrigado. Senta aqui perto deles, Renatão. Isso. Vocês vão voltar já já. Fica os três juntinhos ali. Ó. Isso. Olha que beleza. Meus irmãos, se nós olharmos para a dívida, para o montante, e olharmos para a nossa história, e olharmos para o que Deus está fazendo, Ele quer nos perdoar. Ele nos perdoou. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, perdoai vocês também. O perdão que Deus tem para nós é em Cristo. Há uma dívida que foi paga por meio de Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras. Não há como pagar se tornando escravo, não há como pagar vendendo as suas propriedades, não há como você resolver isso, a não ser que o Rei, o Senhor, tenha compaixão de mim e de você e nos restaure. E é assim que eu e você precisamos viver na presença de Deus, seguros na proteção, na compaixão desse Deus, na misericórdia desse Deus. Isso estabelece uma forma de como eu me relaciono com Deus. De prostrar-se, de curvar-se. Há uma interação aqui da graça de Deus e da reação humana. Há um protagonismo do homem nessa obra que Deus está fazendo no nosso coração, que é o de
curvar-se, se render, reconhecer a culpa, admitir o erro. Eu estou devendo mesmo. Senhor, tem misericórdia, tem paciência comigo. Eu prometo, eu quero pagar. É isso que a graça deve provocar nos pecadores, porque a graça não é a graça barata, custou um preço alto. Alguém teve que pagar esse preço para que eu e você pudéssemos ter liberdade. É isso que o Evangelho está nos trazendo, apontando quem nós somos e quem Deus é, cheio de graça e de amor por nós. Há uma segunda cena que eu gostaria de chamar de perdão e súplica diante do que nós vimos aqui. Nesta cena, há um diálogo. No versículo 26, eu me rendo diante da gravidade do quanto eu estou devendo. Eu não nego a minha culpa. E eu suplico de maneira insistente. Isso provoca em Deus compaixão, provoca em Deus cancelamento da dívida, provoca em Deus torná-lo livre novamente. São três coisas. Ele se compadeceu, ele cancelou a dívida e o deixou ir. O soltou, libertou ele. Só que quando este homem é liberto, vejam só o que ele é capaz de fazer. Ele sai daquela condição em que o rei o absolve, o redime, o levanta, o ergue e diz: pode viver, pode ser livre. E ele sai para oprimir alguém que devia a ele. Eu fico pensando o quanto isso tem a ver com a gente. Jesus está fazendo aqui nos fazendo pensar. Essa crueldade de agarrar pela garganta, sufocar, gera no conservo, no outro empregado. O conservo, ele ganhava 100 vezes menos o que o governador ganhava. Então, o que hipoteticamente nós pensamos em denários, já é uma moeda ali do salário do trabalhador, do operário, o salário mínimo. Era alguma coisa que ele poderia pagar. Era alguma coisa que ele poderia pagar. Mas ele sai daquela cena e agarra, sufoca e grita: pague o que me deve. Isso gera no servo, de novo, um discurso de rendição, de assumir a culpa e de prometer que vai pagar tudo. Vamos fazer essa cena? Agora chegou a hora de você trabalhar. O rei tinha absolvido, libertado, e ele sai naquela situação de liberto e vai ao encontro de um empregado, de um operário. E a Bíblia diz, vai preparando os músculos aí, estralando os dedos. Agarra pela garganta. Está na Bíblia. Não cai na conversa. Esse é conversador. Agarra pela garganta. Agarra pela garganta.
Sufoca agora, sufoca. Tá muito bonzinho. O cara tá falando que agarrou, sufocou. Pode segurar até... É uma cena forte, né? É difícil até fazer isso. Isso, fica assim, congela. Diante dessa cena, eu não sei o que vem à sua imagem, ou a maneira como eu e você tratamos uns aos outros. Jesus está falando como que a sua comunidade deve viver. De gente que foi perdoada e liberta e que agora precisa marcar a vida das pessoas com outro comportamento. Muito obrigado. Tá bom, já chega. Uma salva de palmas para eles aqui. Muito obrigado. Pode sentar ali. Senta ali. Essa segunda cena de perdão e súplica também tem o se prostrar, suplicar, falar que vai pagar. Só que esse daqui, esse momento, o pagamento é mais real, é possível. Dá para dividir no cartão. Dá para pagar. Eu fico pensando que o que Jesus está querendo nos ensinar com essa trajetória e com essa história. Como nós devemos nos relacionar uns com os outros. A graça de Cristo é ensinadora. A professora Graça quer nos esclarecer como nós devemos viver uns com os outros. Isso deve impactar a nossa vida e a maneira com que nos relacionamos com as pessoas. A salvação que eu e você temos por causa do sacrifício de Jesus tem um impacto social, tem um impacto na vida da comunidade, tem um impacto em como eu vivo na minha casa, como eu me relaciono com as pessoas que me ferem, que me ofendem, com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa, no meu casamento, na sua relação de trabalho. As pessoas que foram perdoadas, libertadas, salvas, a dívida foi cancelada, elas têm uma maneira de viver e Jesus está dizendo isso. Amém, gente? Talvez algumas coisas comecem a fazer sentido para você quando você começar a dar valor como Jesus deu à criança. Traz essa situação para o meio da roda. Vamos conversar sobre isso aqui. Vamos parar de fingir. Talvez isso faça sentido para você quando você tiver que levantar daqui e ir em busca da 100ª ovelha. De alguém que está desgarrado, está longe. Talvez isso faça sentido para você quando você tiver que começar o processo bem lento. Chama o teu irmão, vai lá, conversa com ele. Chama uma testemunha. Resolva essa situação. Bem depois, vai lá e fala para o pastor. Mas tem gente que, para mim, já morreu. Já é gentio na primeira. A gente inverte a ordem de Jesus. E quer ser igreja. E quer ser eclesia. Não tem como. Não há como. Quantas vezes eu devo perdoar então? 490. Tem gente que gosta de calcular ainda para saber quanto, né? Última cena. A última cena
nós temos uma palavra bem pesada: castigo e as suas lições. O que Jesus está ensinando é que os que se recusam a demonstrar compaixão vão receber um castigo. Agora o rei volta em cena, porque os empregados, geral, a galera geral, ficou indignada com o que o governador fez. E eles foram lá falar para o Senhor, para o rei: olha, rei, aquele homem que o senhor perdoou lá, foi lá e estrangulou e agarrou o pescoço do outro lá. É injusto isso, o senhor perdoou ele. E o rei ficou enfurecido, a Bíblia diz irado. E ele vai lá, chama o governador. Ao chamá-lo, pergunta para ele: por que você fez isso? Por que você não agiu do mesmo jeito que eu fiz com você? Eu vou aprisionar você até que você me pague. É duro isso, né? Sabe o que significa isso? É que ele não iria pagar? Nunca. Não dá para pagar. Impagável. Vou aprisionar você até que você me pague? Não tem como pagar. Castigo. Jesus está dizendo que os que se recusam a ter compaixão têm um castigo eterno. É duro isso? É. Isso é graça também, é o evangelho da graça. Isso também é a atitude de um Pai celestial. Olha lá o versículo 35. Que diz o versículo 35: assim também lhes fará o meu Pai celestial, se, olha a condição, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Há um desafio de Jesus, da comunidade de Jesus, de que nós devemos viver como perdoados e perdoando. E isso pode bloquear a vida espiritual. Isso pode ser algo que cancela a tua relação com Deus. Isso pode te colocar numa prisão eterna. Em alguns textos tem a palavra: eu vou entregar vocês aos torturadores ou aos atormentadores. Pessoas que iriam ficar ali o tempo todo dizendo para você quanto que você deve. Pior que a ligação daquela operadora telefônica que nós não vamos falar o nome. É muito pior, porque é um tormento eterno e não vai acabar nunca. É a acusação. Nessa terceira cena, nós temos aqui algumas lições. Olhe bem para o texto e veja aí como o rei chama aquele servo. Versículo 32. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida. Eu cancelei toda a sua dívida. Vem cá um pouquinho, meninas, por favor, vamos terminar isso aqui. Quando o cara deve, ele já sabe, ele já
Não vem fazendo de bonzinho, porque aqui você é mal, você é pago para fazer o mal. Ele não admite o pedido de perdão. Ele está sufocando, está agarrando na garganta. Pode agarrar. E diante do pedido de perdão, diante da confissão, diante da rendição total, a sua postura é: guardas, venham aqui e prendam esse cara até que ele me pague. Até que ele me pague. Os guardas vieram, levaram ele para a prisão, até que essa dívida que poderia ser saldada fosse paga. Talvez a venda das propriedades, talvez alguma coisa poderia resolver a situação. O Senhor, o rei, ficou muito bravo. E o rei manda chamar o servo mau e diz: servo mau, vem aqui. Faz cara de mal, você está irado. Ele é bonzinho, né? Lá na sua casa ele faz, né? Cara de bravo, né? Há uma relação aqui da disciplina e da correção e da seriedade que nós estamos falando. Quando Deus, na figura deste rei dessa parábola, entrega este servo mau ao castigo, aos torturadores, ele está ensinando à sua comunidade o princípio de que a graça não é barata. De que o perdão houve um preço que ele mesmo teve que pagar, de entregar o seu próprio filho. A rejeição e a não entrega, a rendição a essa graça é a blasfêmia contra o Espírito, porque Deus está derramando do seu perdão e graça. Mas os que recusam ter compaixão não entenderam nada. Talvez eu e você precisamos aprender, e com a chance que Deus está nos dando no dia que se chama hoje, de ouvir essa mensagem. O que é graça? O pai só corrige a quem ama. O pai só disciplina quem ama. Muito obrigado, meninos. Podem sentar. Um salve de palmas para eles aí, gente. Eu queria terminar dizendo para você que há 4 menções do Pai no capítulo 18. A primeira delas, versículo 10. Dá uma olhada aí. Mateus 18, 10. Eu quero terminar com isso. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Ele estava ainda falando das crianças e está dizendo desse privilégio que os anjos têm de no céu olhar a face de Deus como as crianças olham a face de Deus. Quem se tornar como criança vai ver a face de Deus.
E Deus está sendo Pai quando Ele valoriza e traz a gente para esse meio da roda. Versículo 14 é a segunda expressão do Pai. Versículo 14 diz assim: da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Mais uma vez, o pequenino, como a ovelha que está desgarrada, e o pastor se arrisca, e arrisca todo o rebanho nesse absurdo, neste amor obstinado, neste amor maluco, que o Pai tem por mim e por você, quando Ele desceu do céu, se tornou homem e se entregou por meio de Cristo na cruz. A terceira expressão Pai está no versículo 19, e lá diz assim, logo depois daquele processo de disciplina: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Ao mesmo tempo que há uma forma de disciplina quando você é trazido por um irmão para confrontá-lo, para dizer: olha, meu irmão, você fez alguma coisa comigo, nós vamos resolver isso. Quando os líderes da igreja, ou então uma testemunha, alguém vai resolver aquele assunto, ele está dizendo que Deus, através da sua paternidade, também está neste momento reconciliando. Porque se vocês dois que têm algum problema, quando vocês se acertarem, quando vocês se reconciliarem, orando juntos, vocês vão pedir alguma coisa a Deus, e Deus vai atender, meus irmãos. Portanto, quando não há comunhão, quando há falta de perdão, não há comunhão com Deus. Por isso que João diz lá: como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê, não enxerga? Se você não ama o seu irmão a quem você está vendo, que está perto de você, que é da sua casa, que tem o seu sangue, e você diz que ama a Deus, é impossível amar a Deus. A questão não é que Deus vira as costas. A questão é nós não nos arrependermos e nós não usarmos de compaixão. E a quarta e última expressão é do versículo 35, que diz lá: se o meu Pai Celestial, Ele fará isso. Ele vai castigar, porque Ele é Pai. Ele precisa ser justo. Mas Ele põe uma condição: se você não perdoar o seu irmão. Existem muitas lições que nós podemos trazer. E eu queria terminar com o texto de Colossenses 2,14. Por favor, Colossenses 2,14. Nós vamos ler juntos e terminar essa palavra sobre a graça. Colossenses 2,14. Vamos lá, todos juntos? E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, o que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. A escrita de dívida era uma carta a punho, dizendo: eu
reconheço, devo, não nego, pago quando puder. E assino ainda. Jesus vem e pega esse papel com sua compaixão, rasga a escrita de dívida. Ele nos justificou. Fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, pela graça do Cristo que liberta. Por isso eu e você devemos nos prostrar, devemos nos render e devemos pedir misericórdia, Senhor. Misericórdia. Eu quero andar na tua presença. Eu quero viver debaixo da tua graça. Senhor, tem misericórdia. Me perdoe. A oração do Pai Nosso nos ensina: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal.